Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa e também gestora do SCA, diferente porque apostamos em vocês. E hoje trabalhando com um conteúdo específico para professores de língua portuguesa, dedicados a uma preparação global para concurso público. Difícil encontrar uma específica para nós, na verdade. O concurso para professores do estado da Bahia, por exemplo, 14.500 inscritos de língua portuguesa. A sua preparação depende de um reconhecimento efetivo dos conteúdos. Nós vamos aqui trabalhar com um aspecto mais teórico nesse primeiro momento do nosso vídeo e posteriormente a ele nós vamos fazer algumas questões de concursos anteriores, preparados e preparadas para isso. Então vamos aqui. Trabalharemos alguns aspectos, tanto da legislação quanto referenciais teóricos, baseados no livro de Magda Soares. Bom, vamos verificar aqui algumas leis e conceitos. O direito à educação básica é garantido a todos os brasileiros, segundo prevê a Lei 9.394, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Dentro desse processo, aí, dentro desse reconhecimento de obrigatoriedade, há um reconhecimento acerca do que é alfabetização e letramento. Hoje, não é mais possível apenas introduzir este indivíduo na educação básica, trabalhando apenas aspectos de alfabetização. Inclusive, nós podemos ter pessoas alfabetizadas e não letradas e pessoas com certo grau de letramento que não foram devidamente alfabetizadas. Nós vamos identificar isso ao longo de nossa exposição. A lei nos apresenta que a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum e indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Entra aí, portanto, a relevância que tem o professor de língua portuguesa em apresentar para este indivíduo ferramentas efetivas ao desenvolvimento da sua cidadania. Não é possível hoje um indivíduo ser apresentado aos vários gêneros textuais durante toda a sua vida e não conseguir uma orientação efetiva acerca de como compreender. Não é somente decodificar um texto, é decodificar, compreender, interpretar, contextualizar, analisar de forma mais crítica esse texto. É a nossa função, enquanto professores de língua portuguesa, justamente desenvolver isso no nosso aluno. Para atender às exigências previstas nas diretrizes, torna-se necessário delimitar os diferentes conhecimentos e as capacidades básicas que estão subjacentes aos direitos. Isso aí é algo que nós precisamos reconhecer como a nossa função, como algo sendo, de fato, indispensável a este processo de educar. Dentre outros direitos, é prioritário o ensino da leitura e escrita, tal como previsto no artigo 32. Começamos, nesse momento, a nos aprofundar nos aspectos relacionados à leitura, à competência leitora, à competência do letramento do indivíduo, justamente no referencial do artigo 32. Esse conteúdo de letramento é um conteúdo possível de ser cobrado em uma questão discursiva. Olha, discorra acerca da importância de procedimentos voltados ao desenvolvimento de aspectos do letramento de um determinado indivíduo a partir do artigo 32. Se você não conhece qual é o artigo 32, você não vai conseguir desenvolver adequadamente esse seu texto. O que diz para nós o artigo 32? O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando seus 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão. Dentro desta Constituição, desta formação básica, está a importância de nós pensarmos no ensino da leitura como um dos elementos fundamentais a essa estruturação de cidadania. Dentro desse mesmo artigo, nós temos a observação.
Ponto 1. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Duas, portanto, são as disciplinas mais basilares para as demais disciplinas. A disciplina de língua portuguesa, de linguagem em língua portuguesa, e a disciplina de matemática, gente. É direito do cidadão ser apresentado desde os 6 anos de idade. Olha, uma educação básica obrigatória a partir dos 6 anos de idade. Ao longo desse processo, que é quando se apresenta uma educação básica obrigatória sendo oferecida pelo Estado, durante esse processo, o cidadão ele deve ter a sua capacidade de aprender, havendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Ponto 1 do artigo 32. Ponto 2. A compreensão do ambiente natural e social do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Esse ponto 2 do artigo, ele é muito importante para nós pensarmos nas estratégias voltadas à linguagem. No concurso público para professores e coordenadores do Estado da Bahia, ali no conteúdo programático, no específico para professores, no conteúdo programático para professores, há a disciplina Conhecimentos Interdisciplinares. Dentro dos referenciais abordados nessa disciplina, há o tópico, aliás, só há o tópico referente à linguagem. Como é que o indivíduo se relaciona com as diversas linguagens que são apresentadas para ele, no caso, ao longo de sua vida. Uma linguagem de vários tipos de texto, de vários gêneros textuais, em que nós conseguimos, a partir da leitura desses vários gêneros, com essas várias linguagens, indicar, compreender o ambiente natural, o ambiente social, o sistema político, a tecnologia, as artes, os valores que fundamentam justamente a nossa sociedade. Esse artigo 2 corrobora para a compreensão da razão que levou o nosso Estado, o Estado da Bahia, no concurso de 2017/2018, a requisitar dos nossos docentes uma análise um pouco mais aprofundada acerca dos aspectos interdisciplinares com base nos referenciais de linguagem, tá? Aspecto 3. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. É interessante analisarmos que esta formação, esta aquisição de conhecimentos, esta aquisição de habilidades, esta formação de atitudes e valores é também possível no momento em que o indivíduo se depara com os vários gêneros textuais, analisa criticamente esses vários gêneros textuais e, a partir desta referencial, a partir desse encontro com o processo que no texto está, ele acaba construindo a sua própria identidade. O fortalecimento, ponto 4, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Gente, é lindíssimo, não é? O que nós temos descrito no artigo 32, este detalhamento do artigo 32 é lindíssimo e quando nós realmente pomos em prática, na nossa prática docente, esse tipo de referencial, o nosso educando, o nosso aluno, ele realmente consegue se tornar um cidadão pleno, consciente de seus direitos e também consciente de seus deveres. Vamos aqui. Para nós compreendermos esse processo de leitura, este processo de letramento, é necessário que nós reconheçamos também algumas estratégias voltadas a determinados métodos que são aplicados. Lá na prova, na questão específica, eles podem requisitar de nós, professores de língua portuguesa, uma definição acerca de um determinado método, reconhecer este método. Mas, antes de tudo, saber o que significa
método. Prosinha, o que é método? É um conjunto de princípios pedagógicos, psicológicos e linguísticos que definem os objetivos e meios adequados para se atingir algo, para se atingir algum objetivo, para se atingir alguma meta. Quando você define um método, você acaba por apresentar uma determinada ciência de maneira mais articulada, mais ordenada, procurando prover justamente solidez, base para a aquisição de um determinado conhecimento. No entanto, nós temos algumas observações voltadas a determinados métodos, observações um pouco mais críticas, um pouco mais severas acerca de determinados métodos e acerca de como alguns docentes são escravos de determinados referenciais metodológicos, tá? Algumas teorias que orientam o ensino e aprendizagem em alfabetização. Vocês vão entender por que nós apresentamos o conceito de método para, após isso, apresentarmos o referencial de certas teorias. Temos aqui uma teoria chamada de teoria empirista. O que é o empírico? É aquilo que está baseado justamente na prática, ok? ênfase no processo de memorização de curta duração, concebem o ensino e a aprendizagem da língua, conteúdo como transcrição da fala e a aprendizagem como acúmulo de informações. Isso aqui não casa, por exemplo, com o referencial de Ausubel, quando ele trata da aprendizagem significativa. A teoria empirista é muito mais voltada a uma aprendizagem memorística, tá? Eu encontro dentro desse processo da teoria empirista uma metodologia da alfabetização de base empirista sendo organizada de acordo com práticas rotineiras como cópias, todo mundo que tem mais de 30 lembra disso, como cópias, escrita de ditados de palavras ou frases soltas, leitura mecânica para aprender a balbuciar o sistema alfabético. Primeiro, você tem a aquisição mecânica do sistema, depois a compreensão. Não há na teoria empirista, na metodologia da alfabetização de base empirista, não há um relacionamento com, primeiro, a compreensão, depois a memorização, ou uma relação simultânea, ok? Interessante, antes de continuarmos, pensarmos em alguns referenciais teóricos que indicam. É interessante que a criança ela já tenha contato com vários gêneros textuais, mesmo quando ela não tem ainda o processo de a competência da escrita ali desenvolvida. Por quê? Porque quanto mais contato ela tiver, mais simples para as sinapses nervosas dela é organizar o sistema. Já não é uma novidade. Quando uma criança não tem esse contato mais constante, mais íntimo com o referencial texto, com o objeto texto, seja este texto verbal ou não verbal, mas um reconhecimento estratégico, mais dificuldade ela terá em adquirir aquele processo. Crianças, por exemplo, que tiveram os pais ou as mães fazendo a leitura, aquela leitura noturna de uma determinada historinha, apresentando toda uma estratégia de envolvimento. Estas crianças, elas têm mais facilidade no momento em que elas são alfabetizadas, porque já há um reconhecimento intuitivo desse tipo de estruturação, tá? Encontramos uma crítica de Paulo Freire à educação bancária, tá? Ele, na pedagogia do oprimido, e devemos ressaltar aqui que a teoria de Freire não é um método de alfabetização, é uma análise acerca do processo de alfabetização. Metodologia centrada no diálogo, com o objetivo de ajudar a construir uma teoria de conhecimento que, partindo dos conhecimentos oprimidos socialmente, os ajudasse a desvelar a realidade
apropriando-se dela, propondo novas reordenações a partir de uma releitura da realidade. Eu lembro na minha época de faculdade, um exemplo acerca da pedagogia do oprimido, que o professor deu em sala de aula, que eu achei muito bacana, um exemplo que Freire nos apresenta, que indicava como é que uma criança vai ser devidamente alfabetizada de forma mais leve, se o A é de amora e o T é de tâmara, e ele nunca viu uma amora, ele nunca viu uma tâmara, ele tem um distanciamento. Então, é necessário, voltando à aprendizagem significativa novamente, essas teorias elas acabam corroborando para determinados princípios, determinados aprofundamentos, voltando para a teoria significativa, que reconhece a necessidade de voltar-se a um conteúdo, um conhecimento prévio, e a partir deste conhecimento prévio, ressignificar, reorganizar, fazer uma releitura da realidade. Dessa maneira, o conhecimento ele é melhor solidificado, ele é melhor compreendido. Nós temos dois métodos que são bastante, ou que foram bastante, utilizados ao longo da educação nacional. O método de alfabetização sintético e o método de alfabetização analítico. Mas o que é o método de alfabetização sintético? Partem de unidades mínimas da língua, ou seja, daqueles processos que consideram a forma da letra, a relação entre som e letra, ou a sílaba, até chegar à palavra. O pessoal que tem mais de 30 também já foi alfabetizado com C com A, K, B com A, Bá, e aí B com A, Bá, B com A, Bá, Babá. Então, você tem aí todo um processo de reconhecimento de letra, reconhecimento de sílaba, reconhecimento de palavra, mas você não tem aí, neste processo, um reconhecimento da estratégia de compreensão como um todo, tá? Eu lembro... É engraçado, quando você tem filhos, você adora fazer esses vínculos com os referenciais teóricos acerca da aquisição da linguagem, acerca do processo de aquisição da competência leitora, da competência da escrita. E minha filha, ela já foi alfabetizada em um processo diferente daquele, lógico, com o qual eu fui alfabetizada. Um belo dia, por volta de uns 5, 6 anos, ela entrou no meu quarto, olhou para a estante e viu um livro. Olhou para o livro e perguntou: mamãe, ali tem escrito gramática? Eu achei lindo, por duas razões. Primeiro, ela leu para mim, a primeira palavra que ela leu para mim foi uma palavra que está dentro da minha realidade, né? Que está dentro das minhas paixões. E segundo, me impressionou justamente uma estratégia de fazer a leitura já da palavra inteira. Ela não fez uma leitura sintética, ela fez uma leitura mais complexa naquele momento. O método de alfabetização analítico, os métodos, né, eles partem de aspectos mais gerais da língua, como é o caso dos processos que partem da palavra, da frase ou do conto, até chegar a unidades menores da língua. Há ainda aqueles que propõem a união dos métodos, apresentar uma estratégia que relacione o sintético ao analítico. O que nós podemos pensar acerca desses métodos que são aí apresentados no processo de alfabetização? O que nós podemos considerar? O método sintético, como nós vimos no slide anterior, ele vai identificar um referencial mais silábico ou fônico. E o método analítico, os métodos analíticos, eles pensam num referencial mais global. Aqui é um compacto do que nós vimos no slide anterior. Padronizaram a aprendizagem da leitura e da escrita. As cartilhas relacionadas a esses métodos passaram a ser amplamente utilizadas como livro didático para o ensino de língua portuguesa, mas ambos ainda muito voltados a uma relação mecânica, memorística, e não a uma aprendizagem significativa.
Galliari e a crítica aos professores reféns dos métodos. Foi o que eu falei no início da aula. Segundo Galliari, o professor não pode ficar à mercê do método. E por que não? Porque cada indivíduo ele conta de forma diferente, porque cada sala de aula necessita de uma estratégia diferenciada. Galliari defende a formação tecnolinguística dos professores, pois faltariam conhecimentos fundamentais sobre a língua escrita para eles. Galliari também critica os métodos que se baseiam em ideias psicológicas e que desconhecem a linguagem e como ela funciona. É necessário nós percebermos como é que ela funciona nos níveis fônicos, no nível sináptico, no nível psicológico, não somente no nível psicológico, mas abarcando todos esses níveis, porque é um processo extremamente complexo no nível social, ok? Nós precisamos entender como é que o processo se organiza para que, desta maneira, consigamos desenvolver bem uma estratégia de articulação com os nossos alunos. Ele diz que é necessário garantir condições estruturais de trabalho para que a alfabetização se realize. Vejam só, no campo da psicologia, foram muito importantes as contribuições dos estudos sobre psicogênese da língua escrita, desenvolvidos por Emília Ferreiro e Ana Teberoski. Emília Ferreiro é o grande nome nacional, o grande nome brasileiro, voltado justamente aos estudos acerca de letramento, introduzindo estes referenciais em 1984, gente. Esses estudos acabaram rompendo com a concepção de língua escrita como código. Nos últimos 20 anos, principalmente a partir da década de 1990, o conceito de alfabetização passou a ser vinculado a um outro fenômeno, o processo de letramento. Vejam que, por causa desses estudos, houve toda uma ressignificação das estratégias. Quais são as competências necessárias? Como é que nosso cidadão precisa ser hoje alfabetizado? Notem, por exemplo, que há 20 anos, há 10 anos, nós não tínhamos uma necessidade de reconhecimento digital. Nós não precisaríamos ser alfabetizados já pensando no viés digital. Hoje não. Hoje nós temos, inclusive, uma terminologia voltada a analfabetos digitais. São aqueles que estão a parte de um mundo que é já concretizado na nossa sociedade, que já é fundamental para os nossos relacionamentos sociais, econômicos, políticos, afetivos. Vejam, portanto, que nós estamos a um passo à frente já de todo o processo que já assimilamos. Nós tivemos a necessidade. O que é alfabetizado? O que é analfabeto? O conceito de analfabetismo, ele inclusive mudou. A identificação, o reconhecimento. O que era ser um analfabeto há 30 anos? Era ser aquela pessoa que não sabia escrever o seu nome. Hoje, somente saber escrever o nome não é garantia de ser reconhecido como uma pessoa alfabetizada, quiçá uma pessoa letrada. Encontramos para o conceito de letramento as seguintes referências. É uma nova perspectiva sobre a prática social e escrita. A palavra letramento proveio da palavra literacy, da língua inglesa. Literacy vem do latim, que quer dizer letra. Literacy é o estado ou condição que assume aquela que aprende a ler e a escrever. Está subentendido que a escrita traz consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas e linguísticas. É se deparar
com os vários gêneros, porque, vejam só, o tempo inteiro nós estamos sendo submetidos a uma leitura de um gênero distinto, seja ele verbal ou não verbal. Temos que aprender a ler telejornais, a ler o jornal impresso, a revista, o panfleto, a placa de trânsito, as placas de sinalização de estabelecimentos comerciais, as cartas, o e-mail, o WhatsApp. Me diz aí, qual é o percentual de indivíduos que ainda não têm o WhatsApp, não têm o celular com acesso ao WhatsApp? Existem, sim, indivíduos que não têm acesso. Isso é um fato. No Brasil, que não é um país totalmente desenvolvido, que ainda está muito distante desse processo do pleno desenvolvimento, no Brasil nós temos muitos indivíduos que ainda não têm. Mas a cada ano o número aumenta. E aí marginalizam o WhatsApp, coitado, marginalizam as redes sociais, mas em decorrência das redes sociais, as pessoas estão se deparando mais intensamente com outros gêneros textuais e com gêneros textuais que necessitam uma leitura, um reconhecimento. É necessário, portanto, que nós verifiquemos que esta necessidade de compreensão do texto, de escrita e de produção de leitura, ela só cresce porque os seres humanos, eles são seres de linguagem. E como seres de linguagem, eles se comunicam por meio da palavra. Eles se comunicando por meio da palavra, necessitam, por conseguinte, para serem inseridos nessa sociedade, eles necessitam desenvolver essas habilidades. As habilidades relacionadas à palavra escrita. Encontramos habilidades de codificar e de decodificar o nome, a verificação da capacidade de usar a leitura e a escrita para uma prática social. E aí volto novamente ao exemplo do WhatsApp. O WhatsApp hoje é uma forma de prática social, de interação social. Portanto, minha gente, para de marginalizar o coitado, tá? Que agora tem corretor também. Corretor do WhatsApp, que de vez em quando me perco no corretor do WhatsApp, é terrível. Letramento. Nos países desenvolvidos, o que interessa é a avaliação do nível de letramento da população e não o índice de alfabetização. No Brasil, o que interessa é o índice de alfabetização. Nossos indicadores ainda estão relacionados com quantos brasileiros foram alfabetizados ou não foram alfabetizados, quantos brasileiros ainda são analfabetos, para vocês perceberem o quanto nós estamos atrasados nesse processo. Países desenvolvidos querem pessoas com um posicionamento mais crítico em relação ao texto, e é por isso que eles visam a identificação justamente do nível de letramento do indivíduo e não do nível de alfabetização. O indivíduo pode não saber ler nem escrever, isto é, ser analfabeto, mas ser, de certa forma, letrado. Porque o letramento é estratégia mais crítica, é análise mais crítica, é uma relação mais crítica no que diz respeito aos comportamentos das várias ligações sociais. As formas de atividade humana que podem desenvolver o aspecto cognitivo do homem, como atividades políticas, como a militância em partidos políticos, movimentos da sociedade civil, organizações e outras que podem relacionar-se a transformações cognitivas. É isso que o aspecto do letramento faz com o indivíduo. Transforma esse indivíduo em um cidadão ativo, em um cidadão engajado, articulado e preparado para mudar a sua realidade. Analfabeto é aquele que não conhece o alfabeto, que não sabe ler nem escrever. Analfabetismo é o modo de proceder como analfabeto. Alfabetizar é tornar o indivíduo capaz de ler e escrever. E a alfabetização é a ação de alfabetizar, de tornar
alfabeto, de reconhecimento dessa estratégia, mas ainda assim é voltado a um aspecto de codificar e decodificar, e não de analisar criticamente e se posicionar criticamente frente a um determinado texto, a um determinado gênero textual. Letramento e alfabetização, faz-se necessário alfabetizar, letrando. O que é isso? Ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura escrita, de modo que o indivíduo se torne ao mesmo tempo, gente, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado. O letramento envolve, portanto, leitura, competência leitora. O Enem, por exemplo, indica lá em um dos seus referenciais que vai cobrar do aluno, vai cobrar do candidato uma competência leitora. Ler é um conjunto de habilidades, de comportamentos e conhecimentos. Vejam só. Toda leitura que você pratica, toda leitura que você produz, você vai agregando leituras anteriores. Então, uma nova leitura tem sempre leituras prévias auxiliando aquela compreensão. Se você tem um processo de leitura muito limitado, os textos eles vão se tornando mais distantes, mais difíceis de serem compreendidos. Quanto mais leitura você produz, não é uma leitura qualquer, não é uma leitura só para decodificação, mas uma leitura crítica, com posicionamento crítico. Quanto mais leituras você produz, melhor são as próximas leituras que você produzirá. É um conjunto sempre de habilidades, de percepções, de análises que você vai fazendo a partir das conexões em relação aos conhecimentos que agrega durante a sua vida, tá? Escrever também é um conjunto de habilidades e de comportamentos, de conhecimentos que compõem o processo de produção do conhecimento. O que é leitura? Esse processo do que é leitura é fundamental de se compreender. É perceber que está se propondo a definir precisamente o letramento, tendo em vista as suas dimensões sociais e individuais, sem perder de vista as diferenças socioculturais do indivíduo. A leitura ultrapassa a decodificação de letras. Eu costumo dizer para os meus alunos que nós damos para o processo de leitura 3 passos. O primeiro passo é o da decodificação. Você vai decodificar, mas leitura é ultrapassar a decodificação de letras. Eu tenho um segundo passo, que é o passo da compreensão. Você vai compreender. É algo que é o entendimento. Você decodifica, você junta aquela decodificação aos seus conhecimentos prévios, às suas análises mais aprofundadas, e você consegue ter um entendimento mais crítico acerca daquele conteúdo. O terceiro passo é o passo da interpretação. É quando você consegue decodificar, compreender e externar. Interpretar é você conseguir externar aquilo que você reconheceu. Esses são os 3 passos básicos. Existe um 4º passo, que é justamente o passo da contextualização. Você vai contextualizar. O que é contextualizar? A partir da decodificação, do entendimento, da verbalização, você consegue estabelecer pontes. É quando você, por exemplo, lê um determinado texto e diz: esse texto me lembrou aquele poema de Drummond que nos faz perceber aquele fenômeno político que está acontecendo no país. É quando você faz relações, quando você consegue fazer conexões. Implica a leitura em diversas habilidades cognitivas e metacognitivas. A estrutura prefixal meta é justamente a ideia de voltar-se para si.
Tá? O metacognitivo é uma atividade cognitiva que vai reforçar a própria atividade cognitiva, tais como captar significados, interpretar a sequência de ideias ou de eventos, analogias, comparações, linguagem figurada, relações complexas, análogas e ainda a habilidade de fazer previsões iniciais sobre o sentido do texto, entre tantas outras habilidades. Isso é o processo de leitura. Infelizmente, somente alfabetizar o nosso aluno não garante que ele reconheça esses 4 passos para uma leitura efetiva. Compreendeu? Vamos fechar esse bloco e no próximo bloco continuaremos a detalhar o processo de letramento, o confronto com o processo de alfabetização, as relações significativas que estão aí sendo envolvidas. E no outro, não esqueçamos, nós ainda temos bloco relacionado a exercício, questões retiradas de concurso público para vocês perceberem como é que tudo isso aqui vai ser cobrado lá na prova. Beijos e até o próximo bloco.